Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia comigo no Evangelho escrito por Lucas, o nosso amado, querido médico Lucas. Lucas capítulo número 2, um texto conhecido nosso. Talvez você leu esse texto ou escutou alguma mensagem referente ao nascimento de Jesus, referente ao dono da festa, aquele que nos marcou para que nós pudéssemos entrar na festa, aquele que comprou o nosso ingresso com sua própria vida, e hoje nós podemos estar dentro do banquete. Lucas capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade a fim de alistar-se. Assim José também na cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse: não temais, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso será o sinal para que vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Até aí a palavra do Senhor. Com certeza um relato conhecido, simples, mas extraordinário ao mesmo tempo. Eu gosto muito da ideia que a palavra de Deus é como um quadro que nós temos na nossa casa, uma obra que alguém pintou, e que todos os dias ou todas as vezes que nós olhamos para aquele quadro, nós conseguimos ver algo diferente, uma perspectiva diferente, um traço diferente. E nós conseguimos, cada vez que olhamos para aquele quadro, crescer um pouco mais, entender um pouco mais a ideia do pintor, o que ele realmente queria ensinar, o que o pintor realmente queria pintar nesse quadro. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é um livro com muitas imagens, com muitas pinturas. E quando nós lemos o livro, o relato de Lucas, o médico, que é o evangelho mais completo, é como se nós estivéssemos escutando uma música suave, escutando um barulho de chuva, num lugar tranquilo, aonde o tempo parece que não passa. Porque no relato de Lucas, Maria prontamente, quando o anjo chega, ela diz: sim, Senhor, aqui está a tua serva. No relato que nós lemos, ninguém ficou furioso com o dono da hospedaria, ninguém quis botar o dono da hospedaria no SPC ou no Procon, dizendo: olha, ele me tratou mal, não me deu vaga. A notícia que não havia lugar não causou nos céus algo que fosse trazer um castigo para a terra. Deus não ficou furioso porque, olha, ninguém quer dar uma vaga para o meu filho nascer. E os pastores, no relato de Lucas, prontamente foram ver Jesus.
Não ficaram preocupados se alguém ia roubar suas ovelhas, porque era uma noite onde a cidade estava recebendo muita gente para se recadastrar, mas também muita gente que talvez podia aproveitar a situação para roubar algumas coisas. Eles não se preocuparam com isso, mas eles foram alegres, prontamente, ver o que o anjo havia falado. É um lindo quadro, com cores suaves, simples. Talvez um quadro que não vai para uma exposição no museu famoso, mas é um quadro tão extraordinário, que cada vez que nós olhamos para ele, ele fala conosco. Ele parece que lá no fundo do nosso íntimo mais profundo, ele sabe o que nós precisamos ouvir, quando nós olhamos para o quadro, para a palavra de Deus. Talvez para alguns ler a Bíblia, é ler um livro antigo, é ler um livro de regras, princípios, mas para outros, e eu espero que eu e você estejamos nesse grupo, quando nós abrimos a nossa Bíblia, é o próprio Deus falando conosco. O que Deus vai falar comigo hoje? Talvez essa palavra de hoje à noite, para você, para alguns vai ser como um tom de alerta, cuidado. Para outros pode ser que seja um alívio, tirar um peso da nossa autocobrança. Muitas vezes nós estamos tão cansados, sobrecarregados, porque nós mesmos nos cobramos demais. Nós mesmos colocamos muita expectativa em nós mesmos. E por isso nós, muitas vezes nos cansamos, porque nós somos seres humanos. Mas talvez essa mensagem, essa noite, vai passar um verniz e dar uma polida naquilo que já está bom, porque sempre pode melhorar, sempre podemos aprender, não é verdade? Infelizmente muitas pessoas estão cansadas de olhar para o quadro da manjedoura, dessa história tão antiga, essa história que virou assim um chavão praticamente para todos os anos. E talvez eu e você, muitas vezes, não conseguimos mais olhar para a manjedoura e achar um traço diferente, porque nós já sabemos a história de cor. Parece que não há mais nenhum detalhe nesse quadro para nós descobrir. Parece que os nossos olhos não podem ir um pouquinho mais. E eu fiquei pensando e me perguntando nessa semana, quando comecei a meditar nesse texto, será que a manjedoura ficou simples demais para mim? Será que a manjedoura ficou muito simples? Será que eu não tenho mais tempo para olhar a manjedoura como se fosse a primeira vez? Como se fosse a primeira vez que eu estou chegando perto da manjedoura e vendo ali o bebê, e vendo ali que ali está o meu Senhor, meu Salvador. Nós estamos tão acostumados com a rapidez, com a tecnologia, com as atualizações que são constantes, que nós nem precisamos mais atualizar, se atualiza sozinho, já vem tudo pronto. E eu fiquei pensando, será que ainda hoje, 2000 anos, há mais de 2000 anos, será que ainda hoje tudo está cheio, tudo está lotado e Jesus ainda continua para o lado de fora? Tem algumas perguntas que o Google não responde. São perguntas que mexem com a gente, que mexem comigo, que nos tiram da nossa zona de conforto, que colocam alguns pontos de interrogação, mas são perguntas que servem como uma bússola também. Será que eu estou andando no caminho certo? Será que eu estou priorizando as coisas certas? Será que nessa avenida aqui a minha casa está segura? Será que eu posso trilhar, andar aqui? E eu fiquei pensando como algo tão extraordinário aconteceu numa noite tão anônima. A palavra de Deus, segundo os estudiosos, tem mais de 300 profecias sobre o nascimento de Jesus. As profecias referentes ao nascimento e à morte de Jesus são as mais completas. Não haverá uma profecia tão completa como o nascimento e a morte de Jesus.
Só faltou ainda o profeta dizer: vai ser tal dia, tal hora, porque a profecia fala do nascimento de Jesus na cidade de Belém. Os detalhes, tudo planejado, exatamente como deveria ser, perfeitamente, perfeitamente. Mas para alguns, e eu creio que não é o nosso caso, espero que não seja o nosso caso, Jesus é apenas aquele que todo mês de dezembro é lembrado. Todo mês de dezembro ele sai da caixinha e aparece debaixo de uma árvore, de um pinheiro. Mas para mim Jesus é aquele que, quando ninguém tinha nada para me oferecer, ele se ofereceu por mim. Jesus para mim é aquele que, quando ninguém mais queria se aproximar de mim, ele se aproximou. Não só se aproximou, mas me deu uma oportunidade de vida, me deu o perdão, me deu a salvação. Quando eu tinha uma dívida com Deus impagável, ele decidiu pagar minha dívida. Ele é muito mais, ele é muito mais. E é interessante que Deus decidiu, na manjedoura, lugar simples, manifestar a sua grandeza. Manifestar a sua grandeza. 700 anos antes, Deus já estava usando Jeremias, Isaías, Miqueias, e depois, alguns meses antes, ou talvez, eu creio que alguns meses, João Batista também falou daquele que ele não era digno de atar as próprias as sandálias. Falou de Jesus. E eu fiquei pensando, será que pelo fato de Jesus, de não ter lugar para Jesus nascer em Belém, ele não ia nascer? E o que seria de nós? E o que seria de mim, de você, se Jesus não tivesse nascido? Onde nós estaríamos? Será que Deus foi pego de surpresa? Será que Deus não fez os cálculos certos? Maria chega a Belém, não tem lugar, e Deus chama os seus anjos, faz uma reunião. Gente, o que deu errado? Ô Gabriel, não falei para você, cara, vai lá e deixa um lugar reservado para Jesus. O meu filho vai nascer e agora não tem lugar. E se o Natal não fosse tão colorido? Falando em colorido, quero agradecer às irmãs Brenda, Uberani e mais, se tem mais algum que ajudou. Está muito lindo. Mas e se não tivesse isso? Se não tivesse árvore de Natal, se a cidade que nós passar não tiver nada, será que Natal não vai existir? E se nós não puder dar um presente para as pessoas que nós amamos esse ano, o Natal vai deixar de existir? Se você não receber um presente, será que você vai ser menos amado, menos perdoado, menos querido, menos importante? E talvez se você tirar férias e não puder viajar, quer dizer que não vai ter férias. Mas e se você tiver na tua casa uma mesa aonde você pode sentar com a tua família, compartilhar algumas coisas, sentar debaixo de uma sombra com os amigos, com a família, comer uma fruta, tomar um café com amigos, coisas simples, isso não basta? Você já parou para pensar que muitas vezes nós temos um extraordinário nas coisas simples, e às vezes nós buscamos coisas lá fora que nós temos dentro de casa, e às vezes nós andamos tão preocupados. Tem coisa em nossa vida que tem preço, mas tem coisa que tem valor. Priorize aquilo que tem valor. Priorize aquilo que não tem preço, só tem valor. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver Deus usando coisas simples. Tão simples que às vezes nós pensamos, Deus, isso aí, Deus, o Senhor vai dar um pedaço de pau para Moisés libertar um povo, Deus? Nem uma arma, nada, um pedacinho de pau ali.
Deus não tem problema com estruturas que chamam a atenção. Deus, Ele só quer estar presente, porque a presença dEle é que nos basta. A presença dEle, tudo é para Ele. Então, Jesus tinha que nascer aonde? Alguém lembra aonde que Jesus deveria nascer? Pessoal que foi na escola bíblica aí, por favor. Qual é a cidade que Jesus deveria nascer? Começa com B, termina com Lém. Belém. E Jesus morava onde? Nazaré. Jesus não. Jesus também, que ele já estava na barriga de Maria, né? Mas a sua mãe morava onde? Nazaré. Logo ali, 150 quilômetros de distância. Agora pensa você, homem, você, mulher. A mulher está no 9º mês de gravidez. A criança já está chutando ali. O menino já quer sair, já quer jogar bola. E você diz: minha querida, nós vamos fazer uma viagem. Como assim? Sim, nós vamos para Belém. E você vai em cima do lombo desse animal. Você levaria a tua esposa? Tenho certeza que não. José também não levaria. Sabe por que José foi? Porque havia um decreto, um recenseamento. Ninguém poderia faltar, ou era sim ou sim. Se tivesse Covid, ia ter uma ala só para o pessoal ali, mas ninguém ia ficar em casa, porque todos deveriam estar ali. Todos, ninguém poderia ficar de fora. Todos deveriam estar ali. Qual é o seu nome? Aonde você mora? O que você tem? Quantos filhos você tem? Sabe por quê? Porque a partir daquele momento ia ser começado a cobrar impostos em Roma, ali naquela região. E eles precisavam saber quanto eles poderiam cobrar, quantas pessoas eles teriam no exército. Conta a história que 2 governadores se desentenderam, e por isso esse governador aqui, coincidentemente, decidiu fazer um recenseamento. Vocês conseguem perceber a logística que Deus fez para que Jesus, Maria e José pudessem chegar ali em Belém, naquele dia, naquela hora, naquele tempo, e nascer ali? Porque tudo que Deus faz tem a hora, o tempo certo e a forma certa. Amém? Se você está precisando de alguma coisa, se você já colocou isso na presença de Deus e você pensa que ele está atrasado, isso não é de Deus, porque Deus nunca chega atrasado e nunca chega adiantado. Ele chega na hora certa, age da forma certa. Deus usou os romanos, uma briga entre eles, para que pudesse ter o recenseamento, para que Jesus nascesse em Belém. Eu aprendo 3 coisas com esse texto. Primeira coisa, que Deus age na hora certa, na forma certa, usando quem Ele quer e na forma que Ele quer. Será que Deus precisava de um recenseamento para que Jesus nascesse em Belém? Por que Deus não escolheu alguém que morasse na cidade? Querido, nós não precisamos entender tudo. Nós precisamos aceitar. Muitas vezes nós queremos aprender aquilo que nós achamos importante, e Deus quer nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender. Geralmente os professores que mais me ensinaram foram aqueles que eu menos gostei. Porque Deus nem sempre manda o professor que a gente ama, que a gente... Nossa, como é querida essa professora, esse professor. Mas manda os professores que nós precisamos, que vão nos ensinar através de uma crise, através de uma necessidade. Porque a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Mas por que uma manjedoura? Por que Belém? Pode vir alguma coisa boa de Belém? Por que eu, Senhor? Porque eu? Pode vir alguma coisa boa da minha família?
Os relatos da palavra de Deus vai nos mostrar que Deus tem uma queda por coisas imperfeitas. Ele decidiu escolher um homem de idade avançada, uma mulher estéril, para serem pais de uma grande nação. Ele escolheu um assassino, um fugitivo, para libertar o seu povo do Egito, Moisés. Ele escolheu na história, Jesus escolheu homens e mulheres com muitos problemas. Jesus continua escolhendo homens e mulheres, eu e você, com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitas limitações. Mas Ele não permite que nós fiquemos assim. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com o nosso potencial, tem a ver com o potencial dele em nós. Tem tudo a ver com Ele. A grandeza, Deus não escolheu a manjedoura como se fosse o último lugar. É pegar ou largar, é pegar a manjedoura e largar. Deus não escolheu a manjedoura como algo assim que a última vaga, a última unidade. Porque Deus nunca venceu coisas com gol contra nos últimos segundos, impedido ainda do segundo tempo. Sabe por que Deus usou a manjedoura? Porque se Jesus nascesse talvez num palácio, ou num hotel muito chique, poucas pessoas ou quase ninguém poderia entrar. A manjedoura nos mostra que Jesus, desde o seu nascimento, foi acessível ao pastor, aos pastores anônimos que nós não sabemos o nome, aos reis, aos magos. E Jesus, durante os 33 anos, Ele foi acessível a todos, leprosos, prostitutas, mortos. A forma como Jesus nasceu mostra que não é o lugar que é importante, mas é quem está deitado no lugar que é importante. Porque naqueles palácios ali em Belém, naquelas casas luxuosas, haviam homens muito ricos talvez, mas que não podiam acrescentar um segundo na sua vida. Mas deitado na manjedoura estava nada mais e nada menos do que o Rei dos Reis, o Deus Emanuel, aquele que cura, que liberta, aquele que levanta os mortos. Querido, lembre-se, não é o que você tem, o que você não tem, não é aquilo que você vai colocar na mesa, não é aquilo que você conquistou que faz a diferença na tua vida. É a presença de Jesus que faz a diferença. Aquilo que nós temos são apenas ferramentas, é um carro que nos leva até o destino que nós fomos criados para estar. Aquilo que você é e aquilo que você tem são uma ferramenta na mão de Deus para você cumprir o propósito dEle, para você cumprir a missão dEle. Só isso. Quando nós entendemos isso, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos experimentar grandes coisas em todas as áreas. Qual é o pai que não dá ao seu filho, quando ele vê que o filho entendeu os princípios do cuidado, da honra, da generosidade? Eu gosto muito de uma frase do Augusto Cury, que diz assim: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno, para que o pequeno pudesse ser grande. Nunca ninguém tão grande se fez tão pequeno, para que eu e você pudéssemos ser grandes, pudéssemos ter sentido na vida, para que a nossa vida pudesse dar certo, para que a nossa descendência pudesse conhecer a Deus, assim como o pastor leu aqui, lá no Egito, para que a descendência, os filhos soubessem a história. Nós somos livres. Olha, meu filho, nós passamos o sangue na porta, para que o anjo da morte não chegasse em nossa casa. Ensine isso aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos. O que faz a diferença é quem você é. E sabe quem você é? Você é filho, você é a filha de Deus. Isso faz a diferença.
O que faz a diferença é na força que você se move. E qual a força que você se move? Se é o Espírito Santo, glória a Deus. Mas se é na tua força, logo, logo, você vai cansar. Logo, logo você vai entregar os pontos. Porque basta nos olhar no espelho. É visível, cada dia que passa, o nosso vigor físico vai se acabando. E se você pudesse olhar no espelho da alma, você vai ver que se a tua força for você, se você decide lutar sozinho, se você decide comprar as brigas dos outros, que ainda não é sua, você vai morrendo, 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 morrendo. Mas se você se mover no poder do Espírito Santo, os problemas não vão acabar, é verdade, mas você vai ter força, porque Ele é a tua força. Ele é a tua força. Será que na nossa casa não pode ser um lugar onde Jesus pode manifestar a sua glória? No nosso trabalho? Outra coisa que eu aprendo com a manjedoura é que os valores da manjedoura, os valores de Deus, são diferentes dos nossos. Para nós a manjedoura é vergonha. O Filho de Deus nascer na manjedoura. Onde se viu Jesus nascer na manjedoura? Mas para Deus, a manjedoura foi o lugar acessível, para que nós pudéssemos, talvez lá na nossa casa, dizer, se Jesus nasceu na manjedoura, um lugar simples, Ele também pode nascer lá em casa. Ele não vai se importar se lá em casa não vai ter o melhor Chester. Ele não vai se preocupar se lá em casa a casa tiver umas frestas, porque Ele nasceu na manjedoura, um lugar acessível, então Ele vai estar lá em casa também. Para alguns a cruz era um escândalo. O fim, que desastre. Aquele que ressuscitou mortos agora não pode sair daquela cruz. Mas para Deus a cruz foi um passo para começar definitivamente uma missão de resgate, para estabelecer o reino dele aqui nesse lugar. Queridos, os valores de Deus não são os nossos valores. E o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Olha o que ele diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Os valores de Deus não são os nossos valores, porque o que faz a diferença é Deus, a presença de Deus. E para terminar, há um alerta nesse texto aqui. Há um alerta. A cidade estava cheia. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Diz o texto que a cidade estava cheia. Festas, uma grande oportunidade. Eu creio que nunca teve tanta gente em Belém como naquele dia. Uma oportunidade de fazer bons negócios, uma oportunidade de fazer amigos, de fazer alianças de vida e alianças de morte. E ali naquele lugar, Deus decide vir de mudança para a terra. Naquela noite, todo mundo agitado, preocupado em servir o melhor vinho, em servir a melhor comida. Olha aqui o cartão da minha hospedaria, quando você vier de novo, vem aqui, ó, pega aqui o meu contato, ó, vamos fazer uma parceria aqui, vamos fazer outra aqui. E Jesus nascendo na manjedoura. Cuidado, para não substituir as luzes, não tirar a luz de Jesus e colocar outras luzes na sua vida, na sua casa. As outras luzes são bonitas, são brilhantes, mas tem luz que ofusca a nossa vista, tem luz que nos promove,
Mas a mesma luz que nos promove, muitas vezes ela passa a rasteira e ela nos derruba. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele vem como anjo de luz. Mas a luz de Jesus, ela vem e nos sonda. Quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais indignos nós realmente somos. Porque a luz revela quem nós somos. Mas é uma luz terapêutica, ela cura as nossas feridas. Ela nos anima, ela nos restaura, ela nos coloca no patamar aonde nós deveremos estar. O nascimento de Jesus na manjedoura mostra que ele é acessível a mim e a você. Revela que o mais importante nunca foi o lugar, mas a presença. No deserto Deus levantou uma tenda. No deserto o povo adorou a Deus. No deserto o povo experimentou a maravilha de Deus. No deserto. Só teve milagre no deserto. Só teve manifestação do poder no deserto, porque a presença dele estava no deserto. Nunca teve a ver com o lugar. Nunca teve a ver com a luz do lugar, mas com a presença daquele que é a luz, daquele que é a vida. Queridos, há um povo ali fora, talvez na nossa casa mesmo, talvez do lado do nosso muro, clamando para ver Jesus. E eu tenho uma triste notícia para você que espera que Jesus vai vir, talvez como um anjo de novo, os anjos anunciando, ele não vai vir mais assim. Os anjos não vão vir aqui em Mercedes e dizer, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens que Deus quer bem. Agora você e eu podemos ser aqueles que vão levar Jesus a outros, não mais como um anjo, mas com as nossas palavras, com as nossas atitudes. A tua casa, o teu trabalho, pode ser um lugar simples como a manjedoura, mas se Ele está lá, vai ser um lugar extraordinário. Amém? Vamos colocar de pé. Qual vai ser a tua resposta diante da simplicidade da manjedoura? É interessante como às vezes nós achamos que sempre vai ter um amanhã. Sempre vai ter um amanhã. Mas na verdade todos os dias são decisivos. Todos os dias pode ser o último dia para você dar um abraço na tua esposa, nos teus filhos. Todos os dias pode ser o último dia de você estar aqui celebrando. Todos os dias pode ser o último dia para você pedir perdão, para você se reconciliar com Deus, para você dizer mais uma vez para Deus, ó, eu estou aqui. E essa é uma noite também, que pode ser a última noite, pode ser o nosso último culto, talvez para alguns o último culto. Nós temos que ser real, porque a vida, ela é real. E como está a tua conexão com Deus? Como está o teu relacionamento com o simples Jesus, que não é mais o simples Jesus, é agora o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus poderoso? Como está a sua conexão? Está bem? Está tudo certo? Ele habita em você? Ele habita na sua casa? Porque se isso não está bem, pode ter luzes à vontade, pode ter a melhor ceia, pode ter tudo, mas não vai ter nada, porque o que faz a diferença é a presença dEle. E essa é uma noite que você tem essa oportunidade, aí é onde você está mesmo. Quero que você feche os teus olhos. E se você está longe, se você é um desses que está meio desconectado, que entendeu essa noite que Deus decidiu vir visitar o seu povo de uma forma simples, acessível, que Deus é acessível para você. Se você entendeu que você é o cara, você é o homem ou a mulher ou o jovem que talvez tenha andado longe de Deus, que talvez
tem se afastado, eu quero orar com você. Se você é essa pessoa, aí no seu lugar, só levante a sua mão e diz: eu sou essa pessoa. Eu preciso me reconectar com Deus. Eu preciso estar mais disponível para Deus. Eu já estive tão perto de Deus. Amém, glória a Deus. Fique com a tua mão levantada. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas alguém, eu não vou chamar ninguém aqui na frente se esse é o teu problema, porque não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Jesus. Jesus, Ele não faz questão de ter pessoas perfeitas junto com Ele, mas pessoas disponíveis, porque perfeito é só Ele. Ele só precisa de pessoas disponíveis. Queridos, nós temos muitas pessoas para salvar. Nós temos muitas pessoas que precisam de pessoas disponíveis para abraçar. Você pode ser. Eu quero orar com você. Você que levantou a sua mão, parabéns pela sua decisão de dizer: eu entendi, eu posso estar mais disponível, eu quero estar mais disponível. A seara é grande. Você pode ser a resposta de Deus dentro da sua casa. Você que talvez ficou com vergonha, Jesus não tem vergonha de você, porque Jesus sabe, antes da palavra chegar na sua boca, Ele sabe o que você precisa, quem você é. Quando ninguém vê, Ele sabe, e Ele está aqui. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Deus, porque na manjedoura nós não celebramos apenas um bebê, mas o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Obrigado porque o Senhor decidiu vir na simplicidade, para que nós pudéssemos chegar ao Senhor da forma como nós estamos, com o cheiro que nós temos, com as nossas falhas. Obrigado porque na porta do estábulo não tinha ninguém cobrando se nós fôssemos perfeitos ou não. Poderia qualquer um ver o menino Jesus. Assim como na sua trajetória, Jesus, o Senhor sempre foi disponível, acessível a todos. Quantas vezes o Senhor convidou: venham todos que estão cansados, sobrecarregados, venham todos, eu tenho tempo, eu sou acessível, venham todos, eu não me preocupo se tem isso ou tem aquilo, eu tenho tempo, venham todos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi acessível, disponível e intenso até o final, ao ponto de se entregar naquela cruz para nos salvar. E aqui estamos nós, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor perdoe nossas falhas, perdoa quando muitas vezes não estamos disponíveis, quando muitas vezes a manjedoura perdeu o brilho, quando muitas vezes a manjedoura parece algo ultrapassado. Perdoa, Senhor, porque nós muitas vezes não temos a ideia da honra, do privilégio que é poder te servir, que é poder ser um filho e uma filha tua e fazer parte do reino de Deus. Mas obrigado porque nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, que eu marcarei vocês e levarei vocês a cumprir a minha missão. Abençoe, Pai, cada um que levantou a mão, que possa se reconciliar contigo, que possa se aproximar do Senhor, que possa decidir firmemente estar disponível. Usa eles, Pai, na sua casa, no seu trabalho. E aqueles, ó Pai, que talvez por alguma coisa, alguma vergonha, não levantaram a mão, o Senhor sabe, toca no coração, porque servir ao Senhor
é a única coisa que dá sentido à nossa vida. Estar disponível para o Senhor. Te agradecemos, Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o amor de Deus Pai, as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo, a presença de Jesus, o Deus Emanuel, esteja na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, nessa cidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma semana excelente, chuvas de bênção sobre a tua vida, que essa semana você seja um farol por onde você passar.